Filipenses capítulo 3, verso 7. Aleluia. Irmãos, nenhuma pessoa, com exceção de Jesus, tirando Jesus da história, que ninguém se compara a ele, mas nenhuma pessoa na Escritura se dedicou tanto à palavra, se dedicou tanto ao Evangelho, se dedicou tanto à sua missão, como Paulo. Nenhuma pessoa na Bíblia, irmãos, viveu tão integralmente o ID, porque até ele teve o privilégio, vamos dizer assim, de viver já na nova aliança, e de entender, o mandato do Senhor, o ID por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele entendeu a grande comissão. Ele foi cheio do Espírito Santo. Então ele viveu num tempo em que o Espírito Santo já tinha sido derramado. Então você tendo como essas referências, tendo os ensinos de Jesus, tendo também como o aprendizado da antiga aliança, a lei e os profetas. Por quê? Porque Paulo, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi o maior teólogo, irmãos, do primeiro século. O homem mais, vamos dizer, entre aspas, mais famoso do primeiro século, no entendimento das Escrituras, chamava-se Gamaliel. E Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Ele era um discípulo, era um aluno de Gamaliel. Paulo, irmãos, era exímio na palavra. E Paulo, ele foi criado, foi ensinado para ser um rabino, para ser um líder da sinagoga. Paulo, ele falava mais de um idioma. Paulo tinha dupla cidadania. Paulo se assentou na mesa dos reis. E Paulo caiu do cavalo para se assentar na mesa dos pobres. Então Paulo se assentou com os ricos e com os pobres. Paulo escreveu: já tive tudo e deixei de ter. Já tive tudo e não tive nada. Já comi bem e comi mal. Já dormi bem e já dormi mal. Mas nada disso me importa. O que me importa é prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então Paulo, queridos, é um homem que nos inspira. É um homem que dedicou a sua vida, o seu tempo, o seu ensino, que dedicou, todo o seu coração em seguir a lei do Senhor. E um texto que me impacta, irmãos, um dos textos da Bíblia que eu mais gosto, é Filipenses 3, 7, que diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Quantos de nós, irmãos, tem vivido isso nesse tempo? Quantos de nós tem sido, desafiados a viver Filipenses 3, 7? Quantos de nós tem sido desafiados a trocar de prioridades, a entrar num lugar mais fundo em entendimento? Quantos de nós, irmãos, tem sido afrontado por pessoas de fora e até de dentro, por pessoas da família, por pessoas do nosso convívio? Por quê? Porque nós entendemos Filipenses 3,7, o que para mim era lucro, isto eu considero agora por perda por causa de Cristo. Irmãos, não se entra no evangelho só ganhando. Esse evangelho que ensinaram para você, ele é um evangelho corrupto, é um evangelho mentiroso. Venha porque Deus dá, venha porque Deus resolve, venha porque Deus faz, venha porque Deus, irmãos, Deus faz, resolve, dá, cura, mas quando Ele quer. Quando Ele quer fazer. E na verdade, no princípio do processo, não é Deus dando, é Deus tirando. Sabe por quê? Porque não se pode colocar vinho novo no odre velho. Não se pode colocar, um retalho de pano, num pano velho. Não se remenda pano velho, não se enche odre velho. Por isso que Deus tem que renovar. Renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforma pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar então a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu preciso transformar o meu entendimento. Então, irmãos, em cada encontro com Deus, em cada choque com Deus,
em cada empate com Deus, em cada encontro com Deus, eu perco algo meu para ganhar algo dele. Eu perco algo meu para ganhar algo dele. Então Deus não vem dando, Deus vem primeiro é tirando. Pastor, parece que quando eu peguei firme agora, no jejum, na oração, na vigília, eu estou indo até na sala de oração, estou indo na escola e parece que o negócio complicou. Seja bem-vindo ao reino. Seja bem-vindo ao reino. Parece que a coisa foi mais difícil. Seja bem-vindo ao reino. Deus não te chamou a um reino de facilidades, Deus te chamou a um reino de desafios. Deus te chamou a um lugar de treinamento. Porque primeiro Deus tira algo seu para te dar algo dele. Tira algo seu para te dar algo dele. Por quê? Porque Ele não vai colocar, irmãos, santidade num pote profano. Deus não coloca santidade num pote profano. Então se o pote é profano, irmão, tem que ser transformado. Tem que virar um odre santo para receber, irmãos, do vinho santo. E esse é o processo que nós estamos, no processo de purificação, no processo de renovação, de purificação pelo fogo. Vem Jesus, vem mesmo. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição, e também conhecer a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Uau! 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 Que texto, irmão, que texto. Que texto, olha o que ele diz aqui. O que ele quer compartilhar. Não é, irmão, somente o poder. Diz aqui, ó, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão mediante a fé. E ele está dizendo assim, ó, compartilhar não somente o poder, mas compartilhar os seus sofrimentos. Eu quero saber por que ele sofreu. Eu quero saber pelo que ele sofreu, porque eu também quero sofrer. Por aquilo que ele sofreu, eu também quero sofrer. Aquilo que teve valor para ele, que tenha valor para mim. As suas pisadas, eu quero caminhar nelas. Eu quero caminhar em Cristo Jesus, pelo qual a obra perdi todas as coisas. Ei, você entrou na igreja certa, irmão? Esse povo é doido, muito mais do que você pensa, irmão. E achar a Cristo, pelo qual perdi todas as coisas. Ué, mas nós não entrava na igreja, não era para ganhar? Ganhar, irmãos, uma nova natureza. Ganhar a estatura do varão perfeito. Se tornar um homem inabalável. No seu caráter, na sua justiça, na sua unção que está sobre a sua vida. E para isso, irmãos, é debaixo do forjar de Deus. Pega um ferro, querido. Pega um ferro. Aí você pega um machado, você pega um martelo e começa a bater no ferro frio. Você vai acabar com a sua mão. Você vai acabar com a sua mão e não vai mudar a forma do ferro. Agora pega o ferro, irmãos, e coloca no fogo. E deixa ele esquentar até ele ferver. Deixa ele se tornar incandescente. Deixa o ferro ficar vermelho. Tira aquele ferro de lá, irmãos. Enfia o martelo nele. E você vai dar a forma que você quiser dar nele. Sabe o que acontece, irmãos? O martelo que esmiuça a penha. O martelo de Yeshua está sobre nós.
E sabe onde nós estamos? Dentro do fogo, sendo trabalhados até ser uma estrutura que se torne moldável, para que Ele nos tire do fogo e desce o martelo, e põe no fogo e desce o martelo, e põe no fogo e desce o martelo, até nos tornarmos, irmãos, até termos a forma, o caráter, a essência que Ele disse que teríamos. Eu quero viver isso, irmão. Eu quero viver isso. Estou vivendo uma fase da minha vida que eu não estou mais escolhendo. Eu preguei tanto o ano passado, 2017, foi um ano em que Deus me deu uma palavra, que eu nunca vi, nunca li. Deus me deu uma palavra e liberei nesse altar. Se você não quer ouvir, não peça para Deus falar. Irmãos, eu não posso liberar algo, querido, e ser apenas o liberador, o canal para liberar e não viver. E eu falei para Deus muitas vezes, eu quero ouvir, então pode falar. E Deus falou, então segura e aguenta. E Ele começou a falar, irmãos. E quando Ele começou a falar, na minha vida, não estou falando na sua, estou falando na minha vida, não se tornou uma opção. Quando Ele começou a falar, Ele falou e gerou a condição. E quando Ele gerou a condição, Ele falou, só entra nela, não tem volta para você mais. A sua escolha não é ouvir o que eu tinha para falar, para escolher. A sua escolha era me ouvir ou não. Você escolheu ouvir. Agora a única escolha sua é obedecer. E Deus começou a balizar e a dizer, você vai aqui agora. Aqui você vai. Você está entendendo isso? Irmãos, você está numa igreja de paixão. Você está numa igreja de amor. Esse meu evangelho é diferente. É diferente mesmo, irmão. Porque nós amamos o Senhor com toda a nossa força, de toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Nós queremos ir além. Nós queremos dar tudo. Nós queremos viver um evangelho integral, verdadeiro. Por isso que Paulo me chama tanto a atenção. Atos 14, abre aí comigo, vou te mostrar umas coisas. Atos 14, verso 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, de Icônio, havendo persuadido as multidões, a apedrejar a Paulo. E arrastaram-no para fora da cidade, pensando que estava morto. Irmãos, o homem levou até pedrada. Pensa num homem que falou assim para Jesus, e eu entro nesse caminho aqui. Pensa em alguém que falou, Jesus, Espírito Santo, Senhor fala. E aí veio a revelação para ele. Se tu não quer ouvir, cara, não peça para Deus falar. Se tu não está pronto a obedecer o que vai ser te falado, não pede nem para Deus falar. Fica quietinho. E ele pediu, irmãos, eu quero participar dos teus sofrimentos. Então Jesus falou para ele, come on. Jesus falou, come on. Venha, vamos. E ele foi participar, irmãos, daquilo que Jesus participou. Ele foi passar por onde Jesus havia passado. Por isso que ele foi chicoteado como Jesus. Por isso, irmãos, que ele foi envergonhado. Por isso que ele levou algumas pedradas. Aqui a gente vê Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, havendo persuadido as multidões, foram lá, apagaram as multidões e disseram, apedrejem a Paulo. Apedrejaram a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, pensando que estava morto. Então pensa num apedrejamento que foi violento. Porque, irmãos, depois das pedradas ele ficou como morto, desacordado, arrebentado. E levaram ele para fora da cidade e jogaram ele lá como morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou, entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Então ele foi embora para Derbe. Que bom que ele tinha discípulos, né, irmão? Filhos espirituais. Homens que o pegaram, lavaram as suas feridas, cuidaram dele e o ajudaram e saíram com ele lá para Derbe. 21. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade. Qual cidade? Derbe.
E feito muitos discípulos, então ele foi apedrejado em Icônio. Saiu de Icônio, foi se restaurar em Derbe. Falou, aqui está um pouco mais tranquilo. Aí ali, enquanto ele se restaurava, ele pregou o evangelho. Onde ele pregou o evangelho, ele fez discípulos. Onde ele pregou o evangelho, ele levantou uma igreja. Onde ele pregou o evangelho, ele fez filhos espirituais. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muito discípulo, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. O homem chega e fala assim, tá bom, aí já saiu os pontos. Já parei de mancar. Já arrumei o nariz, botou no lugar. Já estou curado das pedradas, vamos voltar. E os discípulos, para onde o senhor quer voltar? Para Icônio, para Antioquia. E o povo fala, você é doido. Ele fala, sou, por Jesus. Está entendendo isso? E eles voltam para o lugar, irmão, porque ele tinha acabado de ser apedrejado. E o que ele foi dizendo? Verso 22. Confortando as almas dos discípulos. Então ele foi confortando as almas daqueles que andavam com eles, exortando-os a perseverarem na fé, e dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Você entendeu? Confortando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, e dizendo que por meio de muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Então, irmãos, ao entrar no reino de Deus, não é só por muitas facilidades, por muitas alegrias e por muitas bênçãos, é por meio de muitas tribulações. Dizendo aos seus filhos espirituais, aguenta firme, Ele é conosco. Aguenta firme, nós estamos aqui para vencer. Não há ninguém que pode nos parar, não há ninguém que pode nos calar, não há ninguém que pode nos impedir. Nós estamos aqui para vencer. Aleluia! Nós não precisamos de muito, irmãos, para ganhar a nossa família. Nós não precisamos de muito para ganhar a nossa vizinhança. Nós não precisamos de muito para ganhar uma cidade. Nós não precisamos, queridos, ser 200, 300, 500. Irmãos, 3, 4, 5, 10 homens incendiados, irmãos, ganham uma cidade. Da onde o Senhor tirou isso da Bíblia? A palavra fala que Jonas, irmãos, ele sozinho ganhou uma cidade. Diz que ele foi para Nínive, e era a cidade pior daquela região, uma cidade de pecado, de iniquidade, de prostituição, e um profeta sozinho ganhou toda uma cidade. Sabe por quê? Porque a mão de Deus era com ele. Eu não posso viver, irmãos, um evangelho sobrenatural no domingo à noite, e na segunda, irmãos, ser um iceberg. E na segunda, irmãos, ser um iceberg, uma geleira. Eu não posso, irmãos, viver um evangelho de terça-noite, de quinta-noite. Eu tenho que viver o evangelho integral, irmãos. Pregue a tempo e a fora de tempo. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, irmãos, deixa o povo ouvir de Jesus através da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Aí você pensa assim, já olhou para mim e falou assim, esse pastor aí é daqueles que gosta daqueles crentes chato, que fica só falando de Jesus, Jesus, um monte de coisa, e ninguém aguenta mais eles. Sabe quando o crente se torna chato, irmãos? Quando ele fala de Jesus, mas não tem testemunho. Quando ele fala de Jesus na empresa, mas é o pior funcionário. Quando ele fala de Jesus na escola, mas é o pior aluno da escola. Quando ele não tem, irmãos, testemunho, quando ele não tem poder. Porque quando você tem testemunho e tem autoridade, irmãos, não tem ninguém que não queira ouvir você falar de Jesus. Não tem ninguém, irmãos. Ninguém. Até um ateu que eu ouvi. É porque você não fica falando coisas vãs.
Você chega para o seu colega de trabalho, poxa, estou com uma dor de cabeça. Fala, cara, Jesus pode te curar agora. Eu posso orar por você, Pai, no nome de Jesus. Toca no meu amigo, mostra para ele que o Senhor é Deus, que o ama e que quer a vida dele. Tira essa dor de cabeça agora, pronto, agora ele está bom. E ele falou, uau, como que isso funciona? Pronto, irmão. Agora, irmãos, tem que ter coragem para ser usado pelo Senhor. Porque, irmãos, a Bíblia fala, abre a tua boca, e é Ele que vai encher. Eu botei hoje lá no grupo, irmão, abre a tua boca e convida a gente para vir para a igreja. Por quê, irmão? Porque todo mundo quer Jesus. Todo mundo quer Jesus. Ninguém quer mais religião. Ninguém quer mais, irmão, aquelas coisas formatadas, aquelas coisas, sabe, parece pão de forma, tudo cortado igualzinho, do mesmo tamanho, do mesmo saquinho. Mas o povo quer o Senhor. O povo quer ver o Espírito Santo agir, irmãos. O povo quer Jesus. O povo quer ver a vida transformada, o casamento restaurado, os filhos restaurados. O povo do mundo, irmão, cansou de sofrer. E se aquilo que você oferece para ele é genuíno e tem autoridade e poder para restaurar casamento, para tirar o filho das drogas, eles vão querer Jesus sim. Eles vão querer Jesus sim, porque todo mundo quer Jesus. Todo mundo quer Jesus. Um dia, irmãos, eu cheguei num comércio aqui da cidade, entrei numa loja. Depois eu fiquei amigo do proprietário dessa loja. Eu cheguei lá e falei assim, aí ele sabia que eu servia ao Senhor, tudo, né? Faz muito tempo isso, ainda era do batalhão. E eu era líder de jovem na minha igreja, já quase sendo ordenado a pastor, mas não era pastor ainda. Aí quando eu chegava lá, ele falava, e aí pastor, tudo bem? Eu falava, graças a Deus, e o senhor, tá bom? Aí o senhor me chamava de pastor, e eu falava, amém, né, estou profetizando. Aí ele falou assim uma vez, eu passei lá, e ele falou assim, ei pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele, como é que foi os cultos lá na igreja final de semana? Eu falei, poderoso. Aí ele falou assim, você passou muita sacolinha lá? Aí já foi pelo caminho errado, né, irmão? Aí eu fiquei olhando assim, e aí pegou o dinheiro, já fez uma coisa, uma festa, não sei o quê. Irmãos, eu falei para ele, retira a palavra que falaste agora. Aí ele ficou rindo meio sem graça, eu falei, eu vou orar aqui. E nesse mês, você não vai vender R$1 nessa loja. Se você não retirar a palavra, não pedir perdão ao Senhor pelo que você falou. Aí ele falou, quer desafiar? Eu falei para ele, eu vou orar aqui. E no nome do meu Deus, não vai entrar um cliente nessa loja para fazer uma compra durante 30 dias. Eu falei, quer desafiar? Irmão, meu olho já começou a descer lágrimas, eu já comecei a tremer. Eu falei, quer desafiar? Eu vou orar aqui de joelho, aqui no meio, no nome de Jesus que eu sirvo. Você não vai vender R$1 nessa loja durante 30 dias. Que isso, irmão? Eu falei, te arrepende do que falaste. Eu falei, pede perdão ao Senhor. Aí, mas como é que eu faço isso? Repete, Senhor Jesus, eu me arrependo do que eu falei, retiro essas palavras. Pronto, irmão, bonitinho. Eu falo, pronto, agora a sua loja está abençoada. Agora você vai vender. Irmão, pensa numa indignação santa que me tomou. O espírito da profecia, eu já estava até o olho descendo lágrimas, já minhas pernas tremendo. Eu falei, você vai ver se afronta o Senhor. Irmãos, nós precisamos ter testemunho. As pessoas têm que saber quem é o Deus que você serve. Sabe o que acontece, querido? Ele se tornou meu amigo. Direto eu vou lá, falo de Jesus para ele. Já veio aqui na igreja algumas vezes, já esteve aqui dentro algumas vezes. Falou, lá é bênção, né? Eu falei, aí você aprendeu a respeitar Jesus, né? Ele falou, claro, você tá doido. Ninguém brinca, irmãos, com o Senhor. As pessoas vão respeitar você quando você for um homem que carrega o Espírito. Quando você for um homem que tem testemunho. Não adianta ter conhecimento e palavras, irmãos. É preciso ter vida de Deus. Por isso que eu falo, cuide com o que você fala. Cuide da forma como você brinca. Cuide daquilo, irmãos, que você vê, daquilo que você faz. Para que a unção de Deus repouse sobre a sua vida, em nome de Jesus. Abre sua Bíblia em Atos 16 comigo, diz a palavra do Senhor assim, sobre Paulo. Estou ministrando hoje sobre Paulo e a vida desse grande homem. Atos 16 diz assim:
Atos 16 vai nos falar sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Ele fez a primeira, agora vai fazer a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos 16, a viagem que ele foi com quem que ele foi? Com Silas e Timóteo, seus filhos na fé. Verso 7 diz assim: quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impeliu. Vai vendo isso, irmãos? O Espírito de Jesus os impediu. Então eles estão indo para onde? Para a Ásia. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo está o guiando para a Ásia. E quando chegaram então na fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, indo para a Ásia, o Espírito de Jesus os impediu, parou eles. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, enquanto dormia, Paulo teve uma visão, no qual um homem na Macedônia estava de pé. Ele suplicava: passe a Macedônia e venha ajudar-nos. Irmão, uma viagem missionária que marcaria, irmãos, os séculos dos séculos. Uma viagem missionária que falaria sobre o maior apóstolo depois de Cristo, que é Paulo. Uma viagem missionária que está no livro, no maior best-seller do mundo, que é a Bíblia Sagrada. Uma viagem missionária foi mudada por causa de um homem. Por causa de um homem. Eles estavam indo para a Ásia, e o Senhor os impediu de entrar na Ásia. Eles deram a volta, chegaram em Troade. Quando Paulo está dormindo, ele teve uma visão onde o Senhor falava: desça a Macedônia, porque existe um homem lá que clama por socorro. Um homem. Muda a rota, muda tudo. Irmão, ouça o que o Senhor está falando e entre naquilo que Ele está fazendo. Jesus não vai começar algo novo quando você for co-participante da sua obra. A sua obra é única, começou lá atrás e termina lá na frente. Ele conhece o fim desde o princípio. A obra dele começou lá atrás e termina lá na frente. E ele vem fazendo, não para nunca. Eu tenho o convite do céu para entrar naquilo que ele está fazendo e ser co-participante da sua obra ou ficar fora dela. O projeto macro do Senhor, preguei isso no último café, irmão, não tem a ver com a minha vida. O projeto macro do Senhor não tem a ver com a minha vida. Não estou falando que Deus não tem projeto comigo. Deus quer que eu seja salvo. Deus me elegeu, nós estamos falando aqui de um homem. Mas eu estou falando aquilo que Deus faz na minha vida, na vida do Gabriel, na vida do Marcos, tem a ver com o contexto macro de Deus. Lembra do café? Quando o Senhor trazia os discípulos e tudo que o Senhor Jesus fazia, curava o cego. Não era só para curar aquele cego, é porque a cura daquele cego tem todo um contexto de entendimento, para que os seus apóstolos entendessem, para que aquela nação entendesse. Então cada homem que é tocado, cada homem que é liberto, cada vida que é ganha, irmãos, não tem a ver somente com ele, tem a ver com o progresso macro, com o processo daquilo que Deus está fazendo, estabelecendo. E o que diz aí? 10, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos por vários dias. Verso 11, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. E ali ficamos por vários dias. Ali chegamos em Filipos. Onde que é Filipos, irmãos?
Meus teólogos de plantão, Filipos é a Grécia. Eles estão chegando, irmãos, na Europa. Eles estão chegando, irmãos, agora num lugar onde Deus tinha mandado. Chegaram a Macedônia. Aonde é que eles estão chegando? Em Filipos, na Macedônia, que é colônia romana. Aqui estava sobre o comando do imperador. Quem que era o imperador aqui? Cláudio. Está sobre o domínio do Império Romano. E o que está acontecendo? Eles estão chegando num lugar onde o evangelho é proibido. Sabe por quê? Deixa eu ver se eu acho o ano aqui. Não achei, também não me interessa. Não, isso aí não vai fazer diferença para você. Nessa época, irmãos, que eles chegaram nessa província que estava sobre o comando do Império Romano, né, e do imperador Cláudio. Cláudio era o imperador que tinha banido os cristãos de Roma. Ele baniu os cristãos de Roma, colocou fogo no povo, continuou o que aqueles que antecederam ele tinham feito. Com essas ações, eles colocaram os cristãos, dentro do Coliseu, colocaram os cristãos como tocha humana. Cláudio estava continuando aquilo que os seus antecessores tinham feito. E os cristãos tinham sido banidos de Roma. E o cristianismo tinha sido proibido em todo o Império Romano. Então, como isso acontecia em Roma, uma província de Roma, Filipos, que ficava onde? Na Macedônia, que é a atual Grécia. Filipos, que estava sob domínio do Império Romano, estava com o cristianismo proibido. E quando você vai ler a respeito, você vai ver que chegavam nas províncias romanas e já tinham na entrada principal da cidade uma placa dizendo: o cristianismo aqui é proibido. Vai vendo o que acontece. Vamos seguir. Diz a palavra do Senhor assim, verso 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, aonde esperávamos encontrar um lugar de oração. Por quê, irmãos? Porque dentro da cidade não se podia orar. No sábado, saímos da cidade e fomos à beira do rio para procurar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que haviam era mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor lhe abriu o coração para entender a mensagem de Paulo. Isso é viagem missionária, irmão. Você já percebeu que nesses dias Deus tem falado muito de mulheres? Tem um mistério aí, irmão, tem um mistério. Deus tem falado muito de mulheres nesses dias. Falou na terça-feira, falou na quinta-feira, na aula. Está falando hoje pela palavra. Paulo entendendo, irmãos, que não podia dentro de Filipos, que era uma cidade sob domínio romano, que era uma província de Roma, e estava proibido ali o cristianismo pelo imperador Cláudio. O que ele faz? Ele sai da cidade. Nós não podemos deixar de adorar. Nós não podemos deixar de adorar. Nós não podemos deixar de compartilhar a palavra. Então eles foram para uma beira do rio. Chegaram na beira do rio, irmãos, tinha uma comitiva de mulheres ali, na qual essa comitiva de mulheres tinha uma líder chamada Lídia. E Lídia era vendedora de púrpura. Ela vendia tecidos. Ela era uma empresária. Vendia tecidos. Se você for estudar sobre Lídia, você vai ver que ela vendia tecidos e vendia tinturas. E ela está ali com um conjunto de mulheres. E Paulo chega e começa a falar com aquelas mulheres. A respeito de quê, irmão? A respeito de quê que Paulo falava? Sobre aquele no qual ele quer conhecer o poder. Sobre aquele o qual ele quer conhecer o poder e os seus sofrimentos. Sobre a única pessoa de quem Paulo sabia falar. E ele começa a falar para aquelas mulheres e diz a palavra do Senhor: uma das que ouviram era mulher temente a Deus chamada Lídia,
vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Uau! Diz assim: tendo sido batizada, bem como os de toda a sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Paulo não tinha lugar para ficar. Ele está com Silas, ele está com seus companheiros de viagem. Agora ele já tem lugar para ficar. Essa mulher que tinha uma boa casa, que tinha uma boa estrutura, essa mulher que era uma empresária, estou falando isso porque já li a respeito. Falou: se vocês conseguem ver em mim que realmente eu amo o mesmo Deus que vocês amam, que realmente nós compartilhamos a mesma fé, e que o Senhor tem algo na minha vida, por favor, fiquem na nossa casa. Falem mais desse Deus para nós, por favor. Nos dê mais do ouro que só vocês têm. Nos dê mais da presença do Espírito. Não exista quem não queira ouvir de Jesus. Se nós sabermos, irmãos, apresentar o Cristo, não há ninguém que o negue. Falaram: fica com a gente. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela foi batizada nas águas, toda a sua família foi batizada. Está entendendo isso? Sabe o que está acontecendo, irmãos? Está sendo fundada a primeira igreja da Europa. A primeira igreja da Europa está sendo fundada. Você está entendendo isso? Pela intervenção de quem, querido? De uma mulher. E se ela é uma mulher e falou que tem família, então ela tem marido também, tem filhos. Mas o meio pelo qual, irmãos, o Espírito de Deus chegou na casa dela para o seu marido e para os seus filhos foi através de Lídia, uma mulher. E eles ficaram lá. E vamos lá para você ver o que acontece. Diz a palavra assim, verso 16. Certo dia, indo-nos para o lugar de oração. Certo dia, para onde eles estavam indo? Certo dia, indo para o lugar de oração, encontramos uma escrava, que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos de Deus, são servos do Deus Altíssimo, e lhe anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Sabe o que aconteceu, irmãos? Uma escrava, diga uma escrava, diga uma empresária, uma escrava, está entendendo? E já é uma mulher de novo. Foi liberta. E quando ela foi liberta, irmãos, ela foi cheia do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Uma viagem missionária, no qual em cada passo existe uma provisão de Deus. Irmãos, eu já me embrenhei por algumas viagens dessas, viagens missionárias, onde você sai num dia, numa nação que você não conhece, não sabe onde vai comer, não sabe onde vai dormir, não sabe onde vai parar, mas aonde a cada passo Deus abre uma porta. A cada passo Deus abre uma porta. A cada passo existe uma condição. Por quê? Porque estás em nome do Senhor. Verso 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante de autoridades. E levantando os magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Uau!
Já falaram isso para você alguma vez? Já falaram para você? Irmão, se não falar, irmão, você está precisando de mais fogo. Porque eu ouço isso quase todo dia. Não, vocês perturbam. Eu falo, mas nós vemos para perturbar mesmo. Porque na Bíblia, irmãos, está cheio disso. Aqueles que eram do caminho, aqueles já chegaram no meio de nós, os perturbadores. Atos fala isso. Acabe, quando encontra com Elias, fala: és tu o perturbador de Israel? Ele falou: o perturbador é tu, desviado. Você está entendendo isso, irmãos? Por quê, irmãos? Porque o evangelho veio para fazer diferença. Irmãos, e não se faz diferença com panos quentes. Não se faz diferença, irmãos, agradando a gregos e troianos. Você, homem de Deus, precisa saber: se você quer ser alguém que faz diferença, em nome de Yeshua, prepare-se, irmãos, para ser ponta firme. Prepare-se para ser ponta de lança. Prepare-se para levar o mundo nas costas, irmãos. Mas saber quem é aquele que te mantém de pé é o Senhor. Você precisa ter essa convicção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Verso 21. Verso 20. Levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão aqui perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós, romanos, não permitimos aceitar nem praticar. Ou seja, lá era proibido o cristianismo. Amém? O cristianismo era proibido. Amém? Então eles estão dizendo aqui: no nosso meio esses costumes são proibidos. Verso 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Uau! Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Você já percebeu, irmão, que quando você começa a fazer algo, você sempre quer ir em nome do Senhor, e isso é o correto. Mas você já percebeu que às vezes você começa a fazer algo em nome do Senhor e começa o negócio a ficar pesado, e parece que está dando tudo errado, e você fala assim: se está dando errado, só pode ser do capeta. Já percebeu isso? Por quê, irmãos? Porque está dando errado para nós. Quando que você vai pensar que parar numa cadeia é algo de Deus? Quando na sua vida você vai pensar que parar dentro de uma cadeia e falar: glória a Deus, Jesus está aqui, aleluia? Você vai falar: alguma coisa eu fiz errada. Você vai falar: agora eu escorreguei com vontade, agora eu pequei feio. Irmãos, eles estavam dentro do propósito. Sabe, quando a gente quer que Deus seja conosco, e que Deus nos mantenha de pé, que Deus nos leve, a gente pensa que tudo tem que dar exatamente como eu penso. Porque se não der tudo certo, se eu perder o voo, se eu perder a carona, se eu torcer o pé na viagem, o capeta está aqui com certeza. E você tem que entender, irmãos, os processos e propósitos. Os processos e propósitos. Por que, irmãos, em lugares como esse? Por que Paulo tinha que parar na cadeia? Por que Paulo, irmãos, sabe que açoite que ele levou, irmãos? Os açoites romanos, uma quarentena menos um, o mesmo açoite de Cristo. Vai falar. O que ele falou? Eu quero compartilhar o teu poder, a tua autoridade, o teu sofrimento. Jesus falou: come on, vamos junto. Jesus levou um açoite romano, que era uma quarentena menos um, davam 39 chicotadas na pessoa. Porque, irmãos, acreditava que a partir da 40ª, ela podia morrer. Era tão forte porque era azorrague. Eram 12 tiras. Então acreditavam no açoite lá da época de Cristo, que se desse
a 40ª para frente, podia matar a pessoa e não chegava nem na cruz. Então o açoite romano era uma 40 menos 1, 39. E Paulo tomou, irmãos, 39 açoites. Porque ele falou: eu quero participar do seu sofrimento. E aí, irmãos, sabe por que nós temos que preocupar, querido? Com aquilo que nós carregamos, até com os títulos que dão para nós. Nós entendemos que existem 5 ministérios, porque Efésios 4:11 biblicamente defende isso. E diz que Deus chamou uns para pastores, profetas, evangelistas, apóstolos e mestres. Mas um dia chegaram, irmãos, para um irmão, um senhor, velhinho já, um homem cheio de revelação, lá do sul, lá de Curitiba. Chegaram para ele e falaram assim: apóstolo fulano, vou nem falar o nome para você, mas chegaram para ele e falaram: apóstolo fulano. Ele falou assim: não sou apóstolo, ainda não levei uma 40 de açoites menos 1. Você está entendendo isso? Você está entendendo, irmãos? No padrão que nós estamos querendo caminhar. Ele foi levado e chegaram mão nu, foi igual Jesus. Não foi assim que fizeram com o mestre? Irmão, se ele não estava nu, ele estava com um pano que tampava ali, né? A sua vergonha, que tampava ali seus órgãos íntimos. Um pano, uma cueca, algo parecido com isso. E pelado, irmãos, semi-nu, de costas abertas. Ele tomou 39 açoites. E o seu amigo também foram para a prisão. Será que há alguma bênção nisso? Sai para lá, capeta. Será que quando eu vou parar, irmãos, por algum motivo dentro de um hospital, vou parar dentro de uma penitenciária, será que tem algum motivo para você ficar ali? Já pensou se você for preso num dia assim? Você nunca parei numa cadeia, agora vim parar aqui. Às vezes você vai ficar ali, irmãos, uma noite. É justamente para você ganhar aquele macedônio que está lá gritando e pedindo socorro. Deus, manda alguém aqui, Deus, manda alguém aqui, Deus, manda alguém aqui, Deus. E Deus vai mandar em quem, irmãos? Um enviado do diabo? Deus vai mandar um filho dele. Ah, mas não quero na cadeia não, então vai te converter. Eu tenho que ir, irmãos, aonde eu tiver que ir, em nome do Senhor. E achas que é fácil falar sobre isso? Olha para trás aí, vê os olhos. Vê os olhos de quem me olha por trás. Olha o leão aí, falando: estou anotando aqui. Acha que é fácil, irmão, subir num púlpito? A dificuldade, irmãos, não é subir, é descer. Não é subir e falar aqui que eu prego. A dificuldade é quando depois de pregar você tem que descer, porque passas a viver o que falaste. Está entendendo isso? O homem está lá, só que olha só, irmãos, o que precisa entender. O que eles estavam indo fazer quando eles foram capturados? A Bíblia diz que eles estavam indo orar. Eles estavam indo ao lugar de oração. Aí veio a escrava, lembra disso? E a escrava começou a falar na cabeça deles: esses homens são abençoados, esses homens são abençoados, esses homens são homens de Deus, esses homens são abençoados, esses homens são abençoados. E Paulo falou: tem um trem esquisito aí. Paulo falou: isso não é de Deus não. Aí falou: em nome de Jesus eu te repreendo, sai dela em nome de Jesus. E saiu. Aí eles foram presos. O que eles estavam indo fazer quando foram presos? Estavam indo orar, estavam indo adorar. Então, vamos manter, irmãos, aquilo que foi proposto. Vamos manter aquilo que foi proposto. Se eles estavam indo orar quando foram presos, então eles foram presos e continuam orando. E o que diz a Bíblia aí? Está aí, ó, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente as portas se abriram
e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Irmão, parece conto, né, irmão, do Hollywood. É Jesus, querido. Pensa, irmãos, que se para eu ver as cadeias se rebentar, irmãos, e o poder de Deus passar, eu precisar levar chicotada, irmão, vamos para frente. Os sofrimentos, querido, te habilitam no poder. Não, você não ouviu. Os sofrimentos te habilitam no poder. Os sofrimentos te preparam para a autoridade. Os sofrimentos te forjam para fluir em níveis maiores. O evangelho não é poesia. Um homem teve que passar por isso, mas quando ele passou por isso, o Senhor falou: cara, estou com você, vamos junto. Vou para a prisão. Por que eu vou para a prisão? Porque aquele homem da visão dele, aquele homem que ele estava lá e viu na visão, na Macedônia, um homem chorando, é o carcereiro dessa prisão. E é por isso que ele tem que ir lá, porque foi por causa desse carcereiro que ele abortou a viagem para a Ásia e chegou na Europa. Por que Deus para teu carro no meio do caminho? Por que Deus te leva um dia no hospital? Senhor, porque eu estou aqui, irmãos, olha para o lado e você vai ver o motivo pelo fato de você estar ali. Eu já contei esse testemunho aqui, tem poucos dias que eu falei quando o Heitor teve que ficar no hospital, num dia de domingo, numa tarde em que eu me preparo para ministrar a palavra. Eu fui com o Heitor para o hospital. Meu filho estava lá branco, pálido como essa caixa. Foi colocado num soro. Karine foi embora para casa, levando a Helena. Falou: não posso ficar aqui com ela. E eu fiquei lá com o Heitor. Eu parado do lado daquela cama. E ele falou: não, ele vai ficar aqui tomando esse soro. Irmão, pensa num soro de uns 3 litros. E é a gota assim, é uma gota a cada minuto. Eu falei: isso aqui vai acabar só amanhã. E foi caindo aquele soro, irmãos, aquele remédio foi passando. Ele estava vomitando, com dor no estômago. E aquele foi caindo, aquele soro. E eu segurando a mão dele, olhando nos olhos dele. Ele falou assim: pai, eu te amo. Você é o melhor pai do mundo. Quando ele dormiu, irmãos, eu chorei e falei: Deus, se for só para isso que eu vim aqui, eu já estou satisfeito. Eu te amo, pai. O olhinho dele foi fechando e falou: você é o melhor pai do mundo. Se for só para isso. Eu já falei para vocês aqui, mano. E eu estou ali, depois fiquei do lado e orando e vendo aquilo ali passando. Já tinha colocado alguém para pregar à noite, estava lá olhando, pingando. De repente chega uma mulher, irmãos, me chama por trás: pastor Douglas. E eu olhei e nunca vi. Você é pastor, não é? Eu falei: sim, você é o pastor do Mevan, não é? Eu falei: sim, senhora. Eu não te conheço, nunca tive na sua igreja, mas eu já te vi umas coisas na internet. Eu falei: ainda bem que a internet serve para alguma coisa. E ela começou a chorar. Ela estava lá, irmãos, na UTI neonatal, e liberava alguns minutos para que ela saísse para fazer um exame de sangue. Uma menina, irmãos, sabe, de um palmo. A menina de um palmo, irmãos. Tinha nascido, irmãos, com 900 e poucas gramas. A menina do tamanho de uma mão. Nunca vi aquilo. Quando eu olhei, falei: Jesus. Ela falou: ela nasceu com quase 1 quilo. E desde que nasceu, já tem alguns dias, ela só perde peso. Só perde peso. Só perde peso. Você pode orar por mim? Eu comecei a chorar e falei: eu entendi porque eu estou aqui. E nós oramos, irmãos, repreendendo aquele espírito de morte. Nós oramos repreendendo aquele espírito de rejeição. Eu falei: cadê o seu marido? Ela falou: eu não sou casada. Eu falei: mas essa criança tem pai? Tem, então chama ele aqui. Ele vai se arrepender aqui, senão ela vai morrer. Chamou, o homem foi lá. Eu falei assim, sabe, rejeitamos ela no ventre. O espírito de rejeição estava comendo a menina, destruindo a vida dela.
sugando as suas forças. Eu falei: te arrependa, remova no mundo do espírito que vocês falaram, abençoem ela, declarem a vida, o amor de Deus sobre ela, digam para o Senhor que vocês a amam, chorem diante delas, batizem ela em lágrimas. E assim foi feito, irmão. E no dia seguinte à noite, numa segunda-feira, ela me mandou uma mensagem, porque pegou meu contato pelo WhatsApp e falou: Pastor Douglas, pela primeira vez em tantos dias, ela engordou algumas gramas. Ela está reagindo. Eu falei: ela vai viver em nome de Jesus. Ela vai viver em nome de Jesus. Te amo, Espírito Santo. Te amo, Espírito Santo. E vou te dizer, irmãos, ela viveu. Ela já saiu do hospital. Eu tive contato por redes sociais também com a mãe dela. Era desviada, voltou para a igreja, está lá e é um testemunho para o Senhor. Para que eu fui lá, irmãos? E quando fui, acabou isso tudo. Irmão, só pode ser milagre. Eu olhei aquele soro de 3 litros, já estava no final. Eu falei: passou um anjo aqui e furou esse soro. E o Heitor foi acordando, acordou corado, rindo, brincando. Eu falei: você está bem, meu filho? Eu estou bom, pai. Aí eu olhei o relógio e falei: vamos embora que dá tempo de eu pregar ainda. É verdade, irmão, não estou brincando não. O culto começa às 7, eu cheguei aqui já era umas 8 e pouco. Mas eu falei para quem era, eu falei: sai daí que o leão está rugindo. Deixa Deus completar o que Ele começou. Caíram, irmãos, as paredes foram despedaçadas. O carcereiro ia se matar, colocou a espada no seu ventre, porque todos aqueles presos poderiam ter fugido, e a responsabilidade é do carcereiro. Verso 28, mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Eita Deus! E pregaram a palavra de Deus a eles e de todos os de casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro levou os feridos, lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Está entendendo isso, irmão? Carcereiro e toda a sua casa foi batizada. Uma empresária, uma escrava, um funcionário público, um carcereiro, um soldado, que eram eles que faziam essa função. Funcionário público, classe alta, classe média, classe baixa. Isso chama-se evangelho integral, o evangelho todo para todos os homens. É o evangelho, irmãos, sem tirar nada e sem acréscimos. O evangelho todo para todos os tipos de homens. Sabe por quê, irmãos? O rico precisa de Deus, o pobre precisa de Deus, o médico precisa de Deus. E quem anda com rico, irmão, por favor, faça o que você tem que fazer no meio de rico. E quem anda com pobre, por favor, faça o que você tem que fazer no meio de pobre. E quem anda com classe média, faça o que você tem que fazer no meio dos médios. Nós estamos aqui para isso. Nós precisamos, irmãos, nos mover em direção ao Cristo. Se Deus está fazendo, eu estou conectado com Ele. O Senhor muda a viagem, me tira da Ásia, me leva para a Europa. Chego na Europa, o que está acontecendo? Vamos a Filipos, chega em Filipos, está lá uma placa na porta: proibido a pregação do evangelho, o cristianismo aqui é morte.
Cláudio havia determinado sobre isso. O que acontece? Não podemos adorar dentro da cidade, vamos adorar fora. Então vamos lá para a beira de um rio. Chega na beira do rio, Paulo e Silas. Vamos orar, irmão, vamos orar, irmão, vamos orar. De repente tem um grupo de mulheres. Ok, essas mulheres chegaram lá, Lídia, a empresária está lá, e eles falaram do amor de Cristo. E Deus abriu o seu entendimento. Transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela entendeu a vontade de Deus, foi batizada ela e toda a sua casa. Levou eles para casa, apresentou para o marido, começou a igreja. A primeira igreja da Europa, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e Silas. Você está entendendo isso? Tem história aqui, irmão. Tem teologia aqui, irmãos. Tem poder aqui. E pegaram aqui, ó, começaram aqui e saíram. E agora pegaram uma escrava. Escrava, classe baixa, escravo. E ganharam o escravo. E ganharam uma classe média para dizer: eu vim aqui em Filipos para trocar todas as classes, para dizer que Deus não abre mão de ninguém. Através da sua postura diante das pessoas, as pessoas vão se converter e falar: cara, como que eu faço para ser assim? Eu estou longe, pastor. Então chega perto, querido. Está longe, chega perto de Jesus. Está longe, vem para perto. Jesus não quer ninguém caminhando longe. Vem para perto. Chega perto dele. Seja a sua imagem conforme sua semelhança. Seja aquele que resplandece. Lá no carcereiro, toda a família creu, toda a família recebeu. Eita! Esse era o homem que gritava na Macedônia por socorro, irmão. Casa pervertida, tudo perdido. Foi por isso que eles foram para lá, tiveram que tomar açoite, ficar pelado na praça, tomar lambada, ir para a prisão para encontrar o homem que na visão ele via, no sonho, pedindo socorro. E esse homem chega e diz assim, ó, ajoelha e diz assim: por favor, porque falou assim: vocês são presos e não fugiram. Não existe isso. Vocês entraram aqui presos, vocês foram levados ao cárcere interior, vocês são presos de segurança máxima. Assim Roma mandou colocar vocês aí. Sabe por quê? Porque o próximo passo é decapitação. Veio alguma coisa aqui que eu nunca vi, derrubou, arrancou o telhado, derrubou parede, arrancou grade, destruiu ferro. É ele mesmo. É o próprio Yeshua que passou aí, rugindo como um leão, derrubando tudo. E vocês estão aqui? E ele falou: não só nós, mas todos os presos estão aqui. Aí o homem ajoelha e diz assim: por favor, me fala como é ser parecido com vocês. Como é que eu faço para servir o mesmo Deus que vocês servem? Como é que eu faço? E ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Será salvo tu e toda a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Para terminar, sabe o que acontece? Eles foram soltos, porque Paulo, irmãos, tinha dupla cidadania. E Paulo também era romano, e não podia ter sido açoitado em praça pública sem julgamento. Quando o povo reconhece isso, os magistrados disseram: fizemos a maior burrada da terra. Libera esse homem direto, manda ele embora. Libera o Paulo e o Silas, manda eles embora. Foram lá e falaram para o Paulo e Silas: vocês estão libertos, nos desculpem, pode ir embora. Paulo falou: negativo, não é bagunçado assim não. Eu sou cidadão romano, e da forma como os magistrados nos colocaram nu, eu quero diante da praça, diante do público, que vocês retratem, que vocês peçam perdão do que fizeram a nós, porque não somos bandidos, somos enviados do Senhor Jesus. Deus faz ou não, irmão? Você vai entrar com ele ou vai sair fora? E eles pediram perdão pelo que haviam sido feito, se retrataram com Paulo e Silas para que eles pudessem ir. Quando eles estão indo, olha aqui o último versículo 39, diz assim: vieram para se desculpar diante dele. Vieram para se desculpar diante dele.
conduzindo-os para fora da prisão, e pediram-lhe que saíssem da cidade. Olha o verso 40. Depois de saírem, está vendo aí o verso 40? Depois de saírem, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, aonde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Quando saíram, disseram: vamos buscar Lídia. Eles já tinham ganhado outra família que é do carcereiro, mas olha o entendimento, falou: a igreja aqui se estabelece com a família de Lídia. Lá vai ser estabelecida a nova base. Vai fazer parte o carcereiro, vai fazer parte a escrava, todo mundo, porque a igreja é assim, irmãos. Não tem igreja de ricos e igreja de pobres. O evangelho do Senhor, irmão, traz todo mundo para a mesma mesa. Traz todo mundo para ser igual. Sabe, irmão, no evangelho de Cristo, na igreja de Cristo verdadeira, irmãos, e nós temos que chegar nesse lugar, o maior serve o menor serve o maior. De que forma? Não é só na oração e no copo d'água, irmão. Não, irmãos. O maior lava, cozinha, e o menor às vezes também usufrui. Sabia disso? A igreja do Senhor traz todo mundo para a mesa. Só que eles foram lá para a casa de Lídia e falaram assim: Lídia, nós precisamos ir embora. Só que eu estou indo embora. Sabe quando aconteceu isso? Em 51 depois de Cristo. 51 depois de Cristo, que aconteceu essa viagem missionária. Sabe o que aconteceu nesse momento? Está sendo ali levantada a primeira igreja da Europa. 10 anos depois, esse mesmo Paulo, preso em Roma, ele está preso lá em Roma e ele vai ser morto lá em Roma. Ele está preso lá, sabe o que ele faz? Escreve a carta aos Filipenses. 10 anos depois ele escreve a carta aos Filipenses, onde nós lemos aí no capítulo 3, no verso 7. Tenho por perdas todas as coisas, no conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem deixei todas as coisas, tenho tudo como esterco para ganhar a Cristo. Ele está escrevendo isso na prisão, em Roma, preso 10 anos depois, em 61 depois de Cristo. Ele está escrevendo a igreja que ele começou na casa de Lídia, a empresária, a vendedora de tecido, e está dizendo: fortalece, se mantenham vivos, tomem Filipos, essa cidade é de Jesus. Assim é um profeta, assim é um pai espiritual, assim é um apóstolo. Eu posso morrer hoje, mas minhas palavras nunca morrerão. Aquilo que eu coloquei dentro de vocês, passem adiante. Aleluia! Arrancaram a cabeça de João Batista, irmãos, mas não calaram a sua voz, porque o seu legado permaneceu. Levaram Jesus para a cruz, mas nunca calaram a sua voz, porque o Espírito Santo fala até hoje. Podem até tirar a sua vida, querido, e o que vai restar depois que você for, o que você ensinou, a quem você marcou, o que você fez. O que vão dizer quando você for embora? Cara, pensa naquele cara, pensa no jeito que ele pregava apaixonado, pensa no jeito que ele era. O que vão falar de você, querido? Quando você se for, como as pessoas vão lembrar de você? Ah, do prédio que você construiu ninguém vai lembrar, mas de tudo que você deixou por Jesus nunca será esquecido. Sabe por quê, irmãos? Porque a essência não está em concreto, em tijolos, em carros, em conquistas, está em vidas. Quando você construir em pessoas, quando você levantar filhos espirituais, e o dia que você precisar ir viajar, ir embora, ou até para a morte, seus filhos continuarão aquilo que você começou. Lídia
centurião, escrava, a empresária, o funcionário público e a escrava. O evangelho todo para todos os homens. Esse é meu papel como igreja e o seu papel. Levar o evangelho verdadeiro, irmãos. Não o evangelho adulterado, não o evangelho mentiroso, não o evangelho em partes. O evangelho todo para todos os homens. Pensa em alguém que você acha arrogante, truculento, esquisito. Chega nele, irmãos, e coloca a palavra diante dele. Quanto mais bravo é um homem, irmãos, mais de Jesus ele precisa. E muitas vezes mais preparado ele está para recebê-lo. Não olhe, não julgue ninguém por circunstância. Mas esse cara, mas olha isso. Não, irmão, chega nele, seja quem for, e fala: Jesus faz um convite para você. Não venha para a igreja sem convidar alguém, irmãos. Não conviva com alguém no seu trabalho, na sua escola, na sua loja, no seu consultório, seja onde for, irmãos, sem semear Jesus. Porque o evangelho todo para todos os homens, amém? Fica de pé comigo.